Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Eu penso que uma boa parte de nós conhece esta narrativa da leitura do texto sagrado, como aquele homem, considerado um homem justo, íntegro, reto diante de Deus, experimentou as maiores dificuldades na sua vida. A perda das suas pessoas queridas, dos seus filhos, o abandono da parceira, pelo menos emocionalmente, no seu coração, quando nós lemos nestas palavras aqui, ela dizendo até que na tradução em português se fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, mas na língua hebraica ela fez uso de uma ironia. Diz, mesmo depois de ter perdido toda a sua saúde, todos os bens, as propriedades, o que teve, você ainda está assim? Abençoa o teu Deus e morre. Não é? Como às vezes alguém ironicamente fala com relação a fica aí louvando a Deus, né? Enquanto a sua vida está indo de mal a pior. Então foi isso que ela falou, abençoa teu Deus e morre, porque é só o que lhe resta, o resto tudo mais foi tirado da sua vida. A intensidade com a qual Jó experimentou as suas lutas e as suas dificuldades se tornaram icônicas. Ele certamente não faria ideia de que a sua tragédia pessoal seria incluída num livro da Escritura Sagrada e serviria de consolo e de orientação para o sofrimento da espécie humana séculos e milênios depois. Talvez, se soubesse disso, encontrasse até um pouco mais de segurança diante de tudo o que ocorria. E há uma confusão muito grande no seio de muitas pessoas, na cabeça de muita gente, sobre qual é o lugar da dor e como enfrentar a dor, né? Particularmente, eu acho muito estranho pessoas que passam pela vida nas dificuldades como se fosse um boneco de cera de museu, como se não ficasse afetado por nada. Parece um pouco desumano essa realidade, né? A Bíblia diz claramente nesse texto aqui que em nada Jó pecou contra o Senhor. Mas quem experimentou ler o livro de Jó vai perceber a crise profunda dentro dele, tentando entender o que ocorre, os questionamentos. Logo em seguida ele vai amaldiçoar o seu próprio dia de nascimento, dizer, melhor me era ser um abortivo. Talvez se a gente ouvisse alguma coisa sendo dita algo semelhante nos dias de hoje, a gente ia querer exortar o irmão, dizendo, está com fé não, você é incrédulo, coisa desse tipo, né? E o grande diferencial aqui não está em você simplesmente dizer palavras bonitinhas diante das dificuldades, mas saber vivê-las diante de Deus. A grande diferença é que Jó sofreu na presença do Senhor, do primeiro minuto até o último, ele diz, Senhor, o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a resposta para as perguntas que gritam no meu coração e na minha mente, para as quais eu não tenho essas respostas. Tenho as perguntas, mas não tenho resposta, e diz a Deus todas as perguntas que estão no seu coração. Numa atitude típica de intimidade que só filhos têm com os pais. Muitas vezes nós, como filhos, chegamos diante dos nossos pais e fizemos questionamentos agudos e duros, que os deixaram desconcertados. Hoje eu experimento o caminho oposto, né? Meus filhos vindo fazendo alguns questionamentos, mas que tanto questionamento é esse aqui? Confia, né? Fica em paz. E eles vêm, mas precisamente é esta liberdade de ser filho que dá a segurança de dizer, não cortará essa relação. Mas eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos dentro, e as vivenciou diante do Senhor. A postura mostra a condição espiritual de alguém. Aquele que não tem um temor de Deus, as lutas o mantêm fora de Deus, longe da fé, vão para diante. Aqueles que são de Deus choram na presença do Senhor. Diz, Senhor, até quando ficarei chorando aqui? Até quando as lágrimas minhas escorrerão? Até quando o meu travesseiro vai ficar encharcado? O Senhor não está ouvindo. Se a gente lê de uma maneira assim, esteticamente bonitinha, do modelo de espiritualidade que a gente tem, parece até que eles não são muito espirituais, né?
alguns salmistas dizem algumas coisas, mas rapaz, que ousadia falar com Deus dessa maneira. Mas é exatamente a liberdade de quem é filho, de que tem por Deus e diz, eu não tenho a quem recorrer, eu tenho ao Senhor. Eu não entendo como o Senhor, sendo soberano e bom, permite esse tipo de circunstâncias sobre a minha vida. E é na presença do Senhor que eu vou chorar até receber o consolo. Esta certeza manteve Jó seguro. Deus é Deus, Ele é bom e Ele é soberano, mesmo quando eu não entendo. Por isso que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra e julgará a minha causa. Isso não significa dizer que ele foi perfeito em todo esse processo. É tanto que ele, no final, ele vai dizer, eu falei como um louco, falei coisas que eram demasiado altas para mim. Deus não respondeu todos os seus questionamentos, se apresentou, mas ele saiu melhor espiritualmente de tudo isso. Cuidado e pastoreado por Deus, ele vem a dizer no final, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O nível de dependência do Senhor que eu experimentei foi maior. E por que eu estou iniciando esta mensagem com esta citação? Porque certamente, neste momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, o mundo todo está, em alguma medida, abalado. Os autossuficientes intelectuais, vendo toda a sua tecnologia, competência médica, descobertas científicas e químicas, não conseguem combater um ser michuruca, que, bioquimicamente falando, não se é considerado nem mesmo ser vivo, que é o tal do Covid-19, é um vírus, é uma massa aí com informação de DNA e RNA, circundado por uma membrana que está fazendo esse estrago todo. Agora, a maneira que nós reagimos a isso é muito, pela graça de Deus, um reflexo que nós temos a oportunidade de perceber onde anda o nosso próprio coração. Hoje conversava com alguns irmãos à porta da igreja sobre as reações as mais distintas possíveis. Eu tenho procurado me pautar por um princípio que eu aprendi da jornada missionária, né? Me pautar pelo outro. O outro é quem dita o nível de aproximação minha. Alguns são mais abertos, outros são mais fechados, né? Do que tem, eu me pauto pelo outro. Assumir essa postura dentro da minha vida, um princípio de alteridade do que tem. Mas é muito curioso nós vermos as pessoas com as reações as mais distintas. Tem gente que passou a demonizar o ser humano. Vem um ser humano, lá vem um potencial contaminador de Covid. A pessoa corre para o outro lado, fala, mudou o jeito de cumprimentar, mudou tudo. E tem outros que estão como se não tivesse acontecendo nada. Não é? Age de qualquer maneira. Agora, além dos atos externos, a pergunta que eu faço para você nesta noite é o seguinte: como dentro de você se processa no seu coração a dinâmica de olhar a vida, a fé, Deus, quando você enfrenta dificuldades agudas, seja elas quais forem, podem ser na saúde, como o mundo todo está enfrentando essa epidemia, e certamente, que virou uma pandemia, né, por ser universal, e certamente traz consigo muitas das nossas expectativas, daquilo que parece ser o motivo da nossa segurança, e que fica tudo posto em choque, mas pode ser de diversas outras naturezas, pode ser questões relacionais, podem ser questões financeiras, podem ser questões de projetos que você elaborou e que ruíram, e que faliram, econômicos, as diversas maneiras possíveis. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: se Deus é bom e é soberano, e digno de ser louvado e adorado, como louvar a Deus no meio dos dias mais difíceis? Como trazer para os lábios uma expressão de louvor e adoração que não seja simplesmente da boca para fora, mas que reflita da boca para dentro? Porque da boca para fora, gente, é a parte mais fácil. Me levantar e cantar um cântico que está transcrito aqui é fácil. Agora, o quanto que estas palavras expressam o que está da boca para dentro? Aquilo que o Senhor Jesus, exortando os seus religiosos dos seus dias, diz: esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim. O louvor labial é mais fácil, mas e dentro do coração? Aí eu pergunto para você, como a sua vida é afetada espiritualmente, o seu louvor é prejudicado, a sua adoração, quando você enfrenta provações e lutas intensas? O quanto da vitalidade aparece ou deixa de aparecer? Eu lhe convido para a nossa leitura, que baseará a mensagem nesta noite, na primeira carta de Pedro,
os primeiros versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Contudo, antes de fazermos a leitura, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, eu gostaria de apresentar um contexto geral. Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, escreve esta carta a cristãos que foram dispersos pelo mundo afora, durante as perseguições que vieram sobre a igreja já na primeira geração, as perseguições do Império Romano. Ele vai dizer, no versículo 1, aos eleitos de Deus que são forasteiros da dispersão. A palavra dispersão mostra exatamente isso, eles precisaram sair e se espalhar. E nós encontramos a descrição disso já no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que vem uma forte perseguição sobre Jerusalém, e aqueles irmãos saem pela região de Samaria, Judeia e regiões vizinhas, mas depois a perseguição se intensifica mais, e eles espalham mais, para mais longe da sua terra natal, de Judeia, de Samaria, de Galiléia, e vão até a Ásia Menor. Uma boa parte da descrição aqui é o que hoje é a Turquia, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles se veem dispersos. Imagina o que era a vida desses cristãos, que parecia fazer um contrassenso contrário, não é? Pensem vocês, o Messias veio, havia uma expectativa do judaísmo de que o Messias viria trazer a restauração do reino de Deus, acabar com os inimigos, implantar o reino do Senhor, e esta realidade física não se manifestou com a vinda de Cristo. A teologia cristã explica isso como sendo o cumprimento em etapas. Primeiro vem a realidade espiritual do reino de Deus, e quando Cristo voltar, toda oposição física e toda oposição será banida, mas até a volta de Cristo ainda não. E aquele dizer, bem, se Cristo é Senhor, e Ele venceu a morte, venceu o pecado, e ressuscitou, então agora a gente vai experimentar uma nova era, e de fato a nova era começou, mas era difícil para os judeus e os primeiros cristãos entenderem que a natureza essencial do reino de Deus é espiritual. Aquela realidade sobreposta de espírito e construção histórica realizada, concreta do Antigo Testamento, estava muito arraigada na mentalidade deles, de tal maneira que era difícil entender, mas como assim? Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu a cruz, está implantando o seu reino, que está se espalhando, pessoas têm crido ao redor do mundo, mas agora a dificuldade aumenta, a luta aumenta, isso não foi fácil, ao ponto de alguns dizerem, por causa da minha fé em Cristo, eu estou precisando deixar a minha terra natal. Eu tinha constituído família aqui, eu me casei, tenho filhos, tenho parentes nesse lugar, minha história está aqui, não fiz nada de errado, e estou precisando sair para salvar a minha própria vida. Porque, gente, não se engane, nós não podemos admitir aquela mentalidade martírica que alguns cristãos abraçaram até um dado momento, diz assim, é bom morrer por Cristo. Se você não tiver como se livrar da morte, você encara. Agora, eu me voluntario, está precisando de um mártir, pode contar comigo. Né? Isso não existe na tradição cristã. As pessoas cuidarem de si mesmas é o padrão natural. Só que muitas delas tiveram que pagar um preço elevado, como estes irmãos, que foi deixar a sua história, deixar sua casa, seus bens. E quem já experimentou mudanças rápidas, né? A realidade missionária transcultural muitas vezes exige isso de nós, sabe que você nunca consegue repor significativamente a parte dos recursos que você investiu para construir a vida. Se você precisar se desfazer do seu móvel, ou do seu imóvel de imóveis rapidamente, você não consegue um bom preço, não é? E muitos deles perderam muitas destas coisas, estavam dispersos pelo mundo, vivendo com povos que eles não tinham planejado ir, é diferente de alguém que se planeja para fazer um intercâmbio, para trabalhar em outro lugar, ou para ir para uma causa missionária, você se planeja, você se prepara e chega lá. Agora, você ser movido fora das suas circunstâncias, para estar num lugar que você não gostaria, que você não idealizou, não entende que aquilo era o bom, não era o que você está acostumado, não é fácil. Sabendo que precisou fazer isso para preservar sua própria vida, foi o que ocorreu com estes irmãos. É nesse contexto de pessoas que tiveram a sua vida virada ao avesso, de cabeça para baixo, que Pedro escreve a sua carta, e que logo no início da sua carta vai nos falar sobre como é possível louvar a Deus no meio de lutas intensas da nossa vida. Dá uma olhada no que a palavra do Senhor nos diz. Versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Já na abertura da carta, nós vemos o apóstolo entrando na situação e descrevendo a situação na qual se encontravam aqueles irmãos. Ele se apresenta como um apóstolo enviado de Cristo Jesus, literalmente é isso que significa apóstolo, aquele que foi enviado, separado por Cristo para cumprir a missão de ser aquele que lança os fundamentos da igreja, esse é o apóstolo, aos escolhidos ou eleitos de Deus, forasteiros, que nos comunica a ideia de refugiados. Nós não fazemos muita ideia do que seja isso na prática, apenas acompanhamos por jornais ou telejornais. Quando nós vemos as notícias de uma guerra que ocorre no país e muitos precisam deixar a sua família, a sua terra para trás, e muitos desses não conseguem se estabelecer nos países de destino. Os campos de refugiados são as piores experiências humanas que possam ser vividas, porque lhe é concedido existir, mas não viver. São espécies de prisão para quem não está preso. Prisão porque a pessoa não tem a liberdade de circular no país, adquirir um bem, vender, ter um trabalho, ter um direito de... Mas, por outro lado, você não vai matar essas pessoas que chegaram aqui. Eles estavam fugindo da morte lá. Então, algumas nações permitem que eles fiquem habitando em um lugar, mas sem ter o direito da cidadania. Imagina essa situação. Irmãos, eu confesso que, assim, dentro da realidade missionária, que é extremamente rica, e tenho saudades delas, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa experiência humana aguda, da qual eu, como brasileiro, só faço ideia por leitura e por jornal. E não tive nem mesmo muita motivação de visitar um campo de refugiado vizinho que tinha na Sérvia lá. Na Albânia não tinha no período que nós tínhamos, mas na Sérvia tinha. E alguns colegas foram e eu disse, olha, as experiências que eu já tive mais próximo disso, mexeram muito com as minhas emoções. Então vamos esperar uma outra oportunidade. Mas pela providência divina acabamos saindo de lá e não fomos. Mas eu tenho amigos que até hoje trabalham no meio de refugiados, pessoas forasteiras. Aquela sensação de que eu não estou vivendo, eu estou simplesmente sobrevivendo, existindo. O que eu estou experimentando aqui não é a realidade. Agora veja, é esta a expressão que Pedro usa para os cristãos. Ele diz, vocês são forasteiros. Vocês são como que refugiados nesta vida aqui. Uma imagem pesada e forte. Mas preste atenção, de novo, olha aqui para mim, que deve nos comunicar algo. Porque nós somos tão facilmente, profundamente identificados com a construção de vida que nós fizemos, que isso confunde a nossa identidade mais essencial. Aqui nós estamos como que de passagem, como que refugiados. Até matematicamente falando, a eternidade nossa é junto com Deus, na glória. O período que temos aqui é um período curto de vida, que nós somos chamados para viver para a glória de Deus, aqui. E Deus, como mordomos que somos dele, nos dá algumas contingências para nós administrarmos. Contingências familiares, culturais, trabalhistas, patrimoniais, seja lá o que for. Contingência, porque tudo é dele, não é nosso efetivamente. E às vezes a gente perde isso de vista e vai se identificando tanto com o projeto que a gente constrói aqui, idealizando tanto esse projeto, sonhando tanto com ele, se vendo tanto nele, que quando alguma coisa ameaça, o mundo todo rui junto. Mas como assim? Não vai dar certo? Eu perdi o trabalho? Eu perdi um parente meu? Como assim? Estava absolutamente fora da equação de uma vida abençoada, diga-se de passagem, idealizada por nós, fruto dos nossos sonhos. Pedro, então, escreve essa carta dizendo, olha, eu estou escrevendo a vocês que são como que refugiados, forasteiros desta dispersão, desta diáspora, que o meu povo, eu, o Senhor, estou providencialmente colocando na vida de vocês. Vocês estão espalhados. De uma maneira muito curiosa e até paradoxal, foi essa dificuldade que deu o primeiro grande impulso missionário do cristianismo. Porque aquela primeira geração estava à nossa semelhança também, muito feliz com a nossa experiência de fé local. Eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha família, eu vou para casa, eu volto para aqui, é muito bom, eu falo do evangelho para os vizinhos, no máximo está tudo muito bom. Mas peraí, Jesus falou, vão ser testemunhas até os confins da terra, e o pessoal estava vivendo uma vida muito legal, né? Muito satisfeita.
Aí vem uma perseguição e põe a vida de cabeça para baixo. E diz, olha, quem manda no mundo sou eu. E eu estou espalhando vocês como quem espalha semente pelo mundo. A igreja experimenta um primeiro avanço missionário sob perseguição. Agora, como que você lida com isso? Você pode olhar para os céus e bradar e dizer, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ou você pode dizer, Senhor, não sei o tempo, a duração e os propósitos. Me sinto fraco e incapacitado para enfrentar essa situação, mas Tu és o Todo-Poderoso, o único capaz de me dar força e coragem para enfrentá-la. E eu peço que o Senhor me faça. É uma postura diferente. O que nós vemos aqui é Pedro, na condição de um enviado especial de Cristo, o seu apóstolo, escrevendo esta carta àquelas pessoas a quem Deus escolheu para eles, para si mesmo, para ser seu povo. Diz, esse é o meu povo, que eu escolhi para mim. Escolhi para viver para a minha glória. E que espalhei pelo mundo. Que naturalmente não iria. Que naturalmente ficaria focado nos seus projetos claustrofóbicos de construção de patrimônio, de renome aqui na terra. Mas eu estou semeando vocês com esta mensagem, como portadores desta mensagem pelo mundo conhecido, como refugiados em terra estranha. O segundo versículo ele diz, segundo o pré-conhecimento de Deus Pai em santificação de espírito. A base da eleição, segundo Pedro aqui, é este plano eterno de Deus, o pré-conhecimento como sendo um propósito que foi construído por Deus e elaborado desde antes da fundação do mundo. Propósito esse para alcançar pecadores, ele diz, em santificação ou em consagração, separação de gente que era do mundo, que era ignorante de Deus, e Deus decidiu, desde antes de criar o mundo, já separar um povo que se perderia para ser dele, resgatar este povo para ele, com um propósito, diz, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Gente que era ignorante de Deus, gente que estava pautando a sua vida por projetos meramente naturais, realizados sobre a face da terra, e Deus disse, eu vou tirar vocês de um projeto passageiro, vil, pueril, como nós temos ouvido na série de Eclesiastes, efêmero, que se mostra vaidoso, no sentido que não tem tônus de resistência e de eternidade. Esse é o projeto do homem sem a graça de Deus. Eu estou tirando vocês desta realidade pueril para lhe colocar numa realidade eterna. Para que vocês experimentem na vida o conhecer-me, o servir-me, obediência. Para que vocês experimentem na vida o ser nova criatura. Não ser um pecador autofocado, centrado nos seus projetos, o egoísmo é meu, é para mim, é o que eu quero. E isso é indivíduo, mas pode ser coletivo também. Pode ser de família, somos nós, é o nosso projeto, é a nossa realidade. Pode ser de igreja, é para nós, eu quero melhor serviço, eu quero para mim, é para mim. E Deus está dizendo, não, eu estou tirando vocês desse para mim, mudando o vetor 180 graus, completamente, é para mim. Por isso eu estou tirando vocês de sua zona de conforto. Por isso que essa providencial perseguição está espalhando vocês pelo mundo. É doloroso, eu sei. E ele saberia, sabe por quê? Porque Cristo experimentou isso. Ele deixou a glória do céu. Não foi para fazer tour, né? Esses programas que a gente assiste por aí, o cara que vai visitar um paraíso tropical. Tá, Jesus sai do céu e diz, eu vou lá no Oriente Médio, conhecer aquela realidade, né? Viver uns anos lá. Gente, ele estava no céu. E ele é Deus. Que tudo desgraçado é esse aqui, né? Experimentar ser homem, passar dificuldades, frio, fome, desprezo, abandono, traição e morte. Não, não foi. Mas ele sabe na sua própria vida o que é que está fora do seu ambiente natural. Está fora de desfrutar a plena comunhão, está experimentando objeção, lutas, experimentar tentação. No meio da vida, tudo isso ele experimentou. Mas Deus tinha um bom propósito, como tinha na vida de Cristo, tem na vida do seu povo também, sem negar a contingência dura da vida, mas há um bom propósito. E aí Pedro diz, olha, vocês foram escolhidos para a obediência, para a sujeição a Deus, para a aspersão ou borrifamento do sangue de Jesus Cristo, para a purificação dos seus pecados, para que experimentem uma nova realidade espiritual. Graça e paz a vós outros, vos sejam multiplicados.
O significado desta abertura da carta é o seguinte: a base desta eleição está no amoroso e eterno propósito de um Pai onisciente, que escolheu um povo para ser absolutamente seu. Diz, vocês são meu, essa é a identidade número 1 sua. É mais do que ser brasileiro, mais do que ser cruzeirense, mais do que ser mineiro, mais do que ser médico, mais do que ser qualquer outra coisa, você é meu, essa é a sua identidade número 1. O resto são outros adjetivos circunstanciais que podem vir na sua vida, mas que não lhe define. O que lhe define é que você é meu povo. É isso que deve definir, e é determinante para o estado espiritual da nossa alma. Porque quando o estado espiritual da nossa alma está colado com um projeto nosso, e se Deus nos ama, ele diz, está mal esse cara. Eu vou mostrar a realidade dele qual é. Aí ele mexe no nosso ídolo, dá uma balançadinha dele, né? E o ídolo cai, a pessoa perde o trabalho, ou perde a honra, ou perde a família, né? E aquilo foi elevado a uma condição tal, e se desespera. Simplesmente diz, vou morrer, não sei como viver a vida. Por quê? Porque o seu coração estava colado naquilo. Aí Deus diz, não cole o seu coração no que é passageiro, mas no que é eterno. O meu amor por você foi demonstrado na cruz. O ansioso é aquele que nega o amor de Deus, porque ele acha que Deus não é capaz de cuidar do seu dia de amanhã, ou da sua vida, seja lá qual for a circunstância, pode ser econômica, pode ser em saúde, demonstrando incredulidade. Que sentido faz você achar que Deus não é capaz de cuidar da sua vida no meio dessa pandemia, se ele foi capaz de dar o seu próprio filho na cruz do Calvário? Que esquizofrenia seria essa da parte de Deus, que é capaz de sacrificar o seu filho, planejando em detalhes, desde toda a eternidade isso, e fazendo com que tudo corroborasse por você, e depois dizer, não, mas esse negócio, eu não estou me preocupando com você não. Percebe? É esta lógica que Pedro está falando aqui aos seus irmãos em Cristo. Essa identidade nossa como povo de Deus que deve nos levar a nos sujeitarmos ao Senhor, mesmo no meio das dificuldades. E isso só é possível pelo poder da execução da obra de Cristo Jesus na cruz, por nós, e que nós recebemos pela fé. E todos os recursos que nós precisamos, Deus nos oferece. Pedro descreve aqui, nessa saudação, graça e paz. Graça porque não merecemos. Paz, porque é um novo estado espiritual de reconciliação com o Pai que nós desfrutamos. Nós temos o que precisamos. A mensagem desse texto é o seguinte: a doutrina da eleição está relacionada ao santo e eterno propósito de Deus de considerar especial e completamente alguns pecadores seus, aos quais ele alcança, transforma e santifica pelo poder do Evangelho, de onde vem a graça suficiente para encarar a vida. Este propósito é percebido, preste atenção, não pela tranquilidade da vida que nós levaremos, não pela prosperidade, não pela facilidade da vida, não pela ausência dos perigos ou de doença, mas é percebida pela nova vida, uma vida marcada pela consciência de perdão, uma vida que é pautada pela eternidade, por quem Deus é. É assim que se constrói a identidade cristã. É pelo que é eterno, ligado a quem Deus é, não pelo que é efêmero e passageiro. Paulo, que foi um perseguidor da igreja, depois que reconhece que o Jesus Cristo encarnado é Senhor e Salvador seu, se vê capacitado para enfrentar as maiores oposições e lutas que teve na sua vida. E é ele quem diz que preferia até partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe para Deus e olhe para o seu próprio coração e responda diante do Senhor. Você pode dizer hoje que se Deus lhe chamasse, isso seria incomparavelmente melhor com o projeto que você tem para a sua vida? Você é capaz de responder isso? Se Deus me chamar hoje, o que eu vou desfrutar hoje é incomparavelmente melhor do que aquela promoção que eu espero, aquele carro que eu quero trocar, aquela moça que eu quero casar, aquele filho que eu quero ter, aquele posto que eu quero chegar, aquela função. Você pode dizer isso? E quando nós não percebemos direito, queridos, é com temor e tremor, e eu gostaria de falar com mais tranquilidade sobre o meu próprio coração, que precisa ouvir estas próprias palavras. Que Deus, na sua providência, nos prova. Porque a aprovação tem exatamente esse poder de deixar claro para nós
onde o nosso coração está. Aqueles irmãos estavam experimentando tudo aquilo. E Deus está lhes dando a oportunidade de dizer: vocês são meus. Eu cuido de vocês. Eu dei o meu filho para resgatar vocês. Mas sigamos. Segunda parte. É possível nós louvarmos a Deus no meio das lutas quando nós reconhecemos a nossa eleição santificadora. É a primeira parte. A segunda, quando nós abraçamos a nossa esperança gloriosa. Versículos de 3 a 5. Nos é dito sobre Deus: bendito, ou seja, louvado, bem falado, aqui é o louvor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que segundo a sua rica misericórdia nos regenerara, para uma nova vida, para a esperança da vida através da ressurreição de Jesus Cristo a partir dos mortos. Eu estou comentando, já parafraseando aqui este versículo. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, se Deus é quem Ele é, e se Ele tem esse propósito em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, e aí a razão do louvor está, porque pela sua muita misericórdia nos regenerou. Nós não éramos melhores do que ninguém. Somos pecadores, é isso que somos, todos nós. Não é? O pessoal gosta de algumas igrejas aí dizer: se vire para o irmão que está do lado e diga: você é amado do Senhor, você é bonito, não tem? Dá vontade de dizer assim: se vire para o irmão que está ao lado e diga: você é um pecador. Pronto. A gente não vai fazer isso não, porque não faz parte da nossa tradição, mas seria a hora de fazer isso, entendeu? Olhe para o seu espelho e fala: pecador. Pecador amado por Deus, que pela misericórdia Ele disse: apesar do seu pecado eu lhe amo, apesar da sua falha eu lhe chamo para ser meu, apesar de conhecer você, sua história, suas ações, suas palavras, seu pensamento, eu lhe amo. Ah, pastor, mas nós não somos esse povo assim tão esquisito, esses pecadores que tem aí, não é? Aí Jesus olha e diz: apesar desse seu orgulho e achar que é tão bom, eu lhe amo. Apesar de você achar que era um bom partido para Deus escolher para fazer parte, apesar disso, eu lhe amo. Apesar de você sair pela rua e olhar algumas pessoas na Afonso Pena à noite e dizer: eu sou melhor do que elas, eu lhe amo. Apesar de você pagar os impostos em dia, ser um bom cidadão e se sentir melhor, eu lhe amo. E por misericórdia eu lhe atraio. E por misericórdia, por poder e compaixão, fui eu que regenerei o seu coração. Regenerar significa fazer nascer novo. Olha aqui para mim, presta atenção. Existe sinceridade de fé na sua vida? Você pode dizer: sim, pastor, tem. Deus, som do meu coração, sabe que eu sou sincero em adorá-lo e louvá-lo. Tem. Deixa eu dizer uma coisa para você: louve a Deus por isso. Porque isso é fruto de coração regenerado e não coração auto-reformado. Não havia leitura bíblica, nem oração que seria capaz de transformar coração. Só tem uma coisa que é capaz de transformar coração: Espírito Santo. Então, se você tem piedade, seja humilde. Isso é sinal de que a graça de Deus alcançou seu coração. Se há amor, se há desejo de conhecer a Deus, de servir, se há virtudes em sua vida, seja humilde e diz: o Senhor fez isso em mim, porque por mim mesmo eu não produzo. É Ele quem faz. É isso que Pedro está dizendo. Ele nos regenerou. E Ele não só fez isso no passado, mas Ele deu um novo projeto, uma nova perspectiva. Ele diz: Ele nos regenerou para a esperança viva através de Jesus Cristo. Presta atenção, eu vou tentar resumir aqui, porque o tempo está passando e a gente tem que ser objetivo, não é? O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu tenho que olhar para o passado, para o plano eterno de Deus. Eu tenho que olhar para um passado mais próximo de mim, que é a regeneração, a fé que Ele me deu. Mas para eu conseguir louvar a Deus no meio das lutas, eu tenho que olhar para o futuro, para onde vai terminar essa história toda. A ressurreição de Jesus Cristo aponta para a nossa ressurreição, lá no final. Aponta para o fim das lutas que nós encontramos aqui. Porque um dia elas acabarão. Um dia a Covid vai passar. Pode ter Covid em 20. Ai, pastor, vira essa boca para lá. A minha boca não tem poder de fazer nada, só de lançar ideias para você aqui. E daí? E se vier a 20, a 21? E daí?
Estas coisas todas, a nossa fé nos chama, arranca desse projeto terreno e lança a âncora lá na eternidade, nos céus, e diz, é de lá. É olhando o que vai acontecer que eu vivo o presente. É pensando no que Deus planejou para mim que eu encaro o presente. Pessoas que se abatem e que se consomem pela realidade presente, mostram que o presente é determinante de sua vida. E não a eternidade com o Senhor. E por que Deus fez isso? No verso 4 ele diz, para a herança indestrutível, incontaminável, inalterável, é o que Deus tem reservado para nós. A glória consigo. Não se corrompe. Vocês lembram, o Senhor Jesus falou do tesouro que o ferrugem não come, não corrói, que a traça não come. É esse o nosso tesouro. Com isso ele conquistou para os que creem na sua obra esta herança preciosa e eterna. E no verso 5 ele diz, os que no poder de Deus sois mantidos sob custódia. Nós, a igreja, somos mantidos sobre esse poder de Deus, através da fé, para a salvação preparada para ser revelada no tempo apropriado. Somos mantidos sob custódia, sob a guarda do Senhor. De que maneira? De que maneira nós vivemos isso? Pela nossa fé. O que nos capacita a enfrentar as lutas da vida sem o desespero, sem o abandono? O que capacitou Jó no meio de tudo aquilo? Não foi a sua fé enquanto virtude dele, foi a sua fé enquanto Deus para onde aponta a sua fé. Diz, eu sei que o meu Redentor vive. Porque na sua própria fé ele conseguiu ser sincero, inclusive questionar seriamente tudo que estava ocorrendo. Mas a sua experiência e esperança não estava na sua capacidade de crer, estava na capacidade de Deus responder e cuidar. Essa é uma grande diferença. Por que o Senhor Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, milagres ocorreriam? Porque não é o tamanho da fé que importa, mas é aonde ela está apontando, para onde ela está se dirigindo. A fé, por menor que seja, apontada para a pessoa certa, para Deus, para Cristo e quem Ele é, faz milagres. Agora, uma fé do tamanho do mundo, depositada numa mentira, não produz nada, só ilusão. É este o grande convite. O ensino daqui, Pedro está afirmando que o cristão louva a Deus, porque sabe que foi a misericórdia divina que ele fez uma nova criatura, destinada a receber uma gloriosa herança futura, assegurada pela ressurreição de Cristo e guardada por Deus para os que creem no sacrifício da cruz. E esta fé é a evidência daqueles que são cristãos e que serão conduzidos na plena libertação do pecado, à plenitude da restauração, quando Cristo voltar no tempo presente. Concluindo, queridos, nós cristãos podemos e devemos louvar a Deus, porque muito maior do que as oposições, as lutas e os sofrimentos que nós experimentamos, são as bênçãos de Deus asseguradas como seu projeto eterno para a nossa própria vida, que começa desde a eleição eterna passada. Antes de existirmos, antes do mundo existir, Deus já nos escolheu. Já pensou nisso? Aí você afirma crer nisso, mas se desespera com a circunstância da vida. Não somos incoerentes? Eu sou. Eu tenho essa incoerência na minha vida. Eu preciso pregar para mim mesmo. Fica vermelha a cara sem vergonha. Deus te elege desde toda a eternidade e você vai se deixar bater por uma circunstância que tem. Aqueles irmãos, eu não estou na terra que eu gostaria, não estou no lugar que eu gostaria e tudo mais. Espera aí, Deus é o Deus eterno, que tem o seu propósito e vai usar você. E vai abençoar você no meio dessa circunstância toda. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para lhe salvar. Não sabe cuidar do seu dia a dia? Não está no controle desta situação? Sim, está. E nos deu o seu Espírito, através da qual nós somos regenerados, temos fé, crescemos em santidade, contemplamos a glória futura, a desejamos, e Deus nula entregará ao seu tempo, como o último ato da sua graça de trabalhar em nossa vida. Essa glorificação ocorrerá. É o ato derradeiro, é o acabamento do que Ele está fazendo conosco. Mas até chegar a esse acabamento, algumas reformas são estruturais e profundas. E para que essa reforma ocorra muitas vezes, porque nós maquiamos isso com uma ilusão, né?
O Senhor nos manda providencialmente as provações para que apareçam as falhas que estavam escondidas, como um cano estourado dentro da parede lá. É só depois que a parede estufa que você vai ver que tinha um problema pior que estava escondido dos olhos. Senão você achava que estava bem. Percebe? É assim que Deus lida conosco. Nós não podemos firmar a nossa identidade mais profunda e mais importante na nossa capacidade de perceber a realidade, nem nos projetos naturais que nós fazemos aqui. Algumas pessoas não sofrem tanto com isso, outros sofrem mais. Curiosamente, aqueles que são mais analíticos tenderão a sofrer mais, porque serão mais tentados a achar que dão conta da compreensão da realidade toda e de achar a solução. E, na verdade, é Deus sempre, o tempo todo. A nossa pátria e a nossa identidade são celestiais. Portanto, nós só teremos força e seremos capazes de enfrentar as adversidades da vida se e quando o nosso coração estiver cheio dessas convicções. Quando o nosso coração está cheio da convicção de quem Deus é, de que mesmo sem entender as circunstâncias, eu sei que Ele é bom e eu sei que Ele é soberano, eu consigo louvar, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por quem eu creio que manda na minha vida e manda nessa história. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela Tua palavra, pelo Teu Filho Jesus Cristo, através de quem nós somos aceitos por Ti, pela ação do Teu Espírito, que é capaz de regenerar coração pecador como o nosso, e não apenas regenerar, mas seguir num processo de santificação, e precisamos disso. Te agradecemos pelas provações da nossa vida, pelos eficazes instrumentos, ainda que dolorosos, de nos revelar o estado de nossa alma e assim nos despertar para uma dependência mais profunda de Ti. Ó Deus, nos perdoe pelas tantas vezes em que o nosso coração está mais apegado às bênçãos do Senhor do que a Ti mesmo, que és o Senhor das bênçãos. Nos perdoe pelas não poucas vezes que os nossos planos e projetos egoístas se impõem sobre o nosso coração como sendo um quadro suposto da nossa felicidade e satisfação. Te rendemos graças pelas dores que experimentamos na vida e decepções, porque elas nos revelam o quanto proporcionalmente colocamos energia, força, expectativa na coisa errada. Ajuda-nos no meio dessa pandemia a sairmos mais fortalecidos no Senhor, experimentando um nível de dependência do Senhor que não tivemos antes. Capazes de, no futuro, dizer, eu saio com a minha fé mais fortalecida em Deus, conhecendo mais e amando mais, desejando mais o Senhor, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Oramos em nome de Jesus. Amém.